Há uma equipa com a performance certa para se juntar à sua empresa. Atitude, potência e foco para qualquer desafio. Novos Cupra Performance Hybrid Plug-in. Até 132 km de autonomia elétrica. Nem é preciso testar. Agarra a oportunidade a partir de 420 € mês mais IVA em renting para empresas e ENI. Coisas que só acontecem nestes tempos de internet e só se fala disto. Podia-se falar de outras coisas mais importantes, como o próprio roubo no Museu do Louvre. Toda a gente falou, já falámos aqui também várias vezes do assunto, mas houve uma fotografia em particular tirada no dia do assalto ao museu que gerou muita curiosidade, muita discussão. Porquê? Porque aparecia um jovem, seria um adulto, essa foi uma das discussões, com um estilo muito, eu diria, Alain Delon. Sim, não, com o seu chapéu. Com o chapéu, muito elegante, e que muita gente pensou que seria ou inteligência artificial, ou um detetive, ou seja, bom demais para ser verdade. Bom demais para ser verdade. Aquilo, mas ninguém sabia exatamente o que era. Pensavam que poderia ser um detetive da polícia francesa já a investigar, com um chapéu de chuva, um daqueles chapéus Fedora, gravata, colete, enfim. Quem é que seria esta personagem? E agora sabe-se que, afinal, era um jovem de 15 anos, fã de histórias do Sherlock Holmes e do Hercule Poirot, e que se chama Pedro Elias Garzón Delvaux, e que gosta muito deste estilo meio anos 40, filme noir, e que costuma ir assim para a escola e que foi apanhado ali naquele momento. Estava ali a passar. Só tinha estilo. O rapaz. Era só estilo, pronto. Ele diz que aquilo começou logo a circular, a fotografia, e os amigos também lhe enviaram. Ele vive com os pais e o avô em Rambouillet, que fica a cerca de 30 km de Paris. Diz que não quis dizer imediatamente que era ele. Se calhar até para ver, deixa ver o que é que isto dá. O que é que isto dá, se isto ainda me pode trazer problemas. Mas não, ele explicou até toda a indumentária, o chapéu Fedora. Ele diz que estava meio inclinado de forma a homenagear Jean Moulin, um dos heróis da resistência francesa, mas também explicou o resto da indumentária, do seu visual. Um colete Yves Saint Laurent, do pai, atenção, um casaco escolhido pela mãe, uma elegante gravata azul com riscas, calças Tommy Hilfiger e um relógio antigo russo que foi restaurado. Todo o detalhe, todo o pormenor. Ele diz que apareceu por acaso na fotografia, mas que aprecia muito esta estética e que é assim mesmo que costuma ir para a escola. Com 15 anos, imagino-se. Por que não? Imagina o resto da turma. Depois, não sabemos se destoa ou se é mais um com este estilo. Ele explicou também porque é que estava ali. Estava a passar, mas não tinha uma intenção. De facto, parece inteligência artificial porque ele se destaca dos outros. Dos outros parece não tem nada a ver. Aquilo parece ali aqueles jogos que fazíamos para identificar o objeto estranho. Tem uma maçã, uma banana e um sapato. E ele diz que tinham ido ao Louvre, mas estava fechado e não sabiam na altura que tinha havido um assalto. E então explica também que alguém lhe enviou, um amigo enviou a fotografia a perguntar se era mesmo ele na fotografia, e disse-lhe que já tinha 5 milhões de visualizações, e isto chegou até ao New York Times. Aliás, chegou a todo lado. Eu estou a basear-me aqui numa notícia do Observador, numa notícia mais desenvolvida da autoria do João Paulo Godinho, mas ele tornou-se uma sensação na internet e explica ainda mais sobre este estilo. Ele diz que gosta de ser chique, vai para a escola assim. É um admirador de Hercule Poirot, gosta muito deste estilo elegante, e diz também que quando algo incomum acontece, não se imagina um detetive normal, imagina-se alguém diferente, e
diferente, sem dúvida, é ele. Também nos dá aqui um pouco de contexto familiar, porque para ser tão excêntrico, isto não é para qualquer um. Então ele diz que a mãe, Félicité Garçon Delvaux, cresceu num palácio do século XVIII. Ele é neto de um curador e de uma artista. Só podia, e admite que gostaria de transportar esta paixão pela arte para o cinema e está receptivo a convites e certamente que eles irão aparecer. E diz que vai continuar a vestir-se assim porque é o meu estilo e como disse alguém já há muitos anos, o estilo é o homem. E do homem ou o projeto de homem. Dele, quem gostará? Quem gostará? E isso também... se dizia, não foi um grande escritor, mas era uma publicidade que marcou uma geração. Olha, vamos sair dos palácios do Bruno para a rua, porque também não se fala de outra coisa, porque há aqui da greve geral que está marcada para 11 de dezembro. Há uma troca de acusações a nível político muito grande. E Hugo Soares, o líder da bancada do PSD, já se queixou que greves gerais só acontecem quando estão os governos de direita no poder, quando estão, obviamente, quando a direita está a governar e quando a esquerda ou a extrema esquerda governa, isso nunca acontece. O que disse o Soares é quase verdade. É quase, porque houve... Só falta o quase. Falta o quase. Houve, ao longo da história da democracia portuguesa, 10 greves gerais, mas 2 dessas ocorreram durante um governo de José Sócrates, portanto, não podemos dizer. Que era o líder socialista que a direita gostava de ter. Exatamente, aí se explica. E a esquerda já disse, isto prova que José Sócrates afinal não era da esquerda. A primeira dessas greves que Sócrates enfrentou foi em 2007, convocada pela CGTP, contra quem? Contra a revisão do Código de Trabalho. Sempre. Na altura, as políticas da flexissegurança que estavam muito na moda e muito discutidas. A segunda foi 3 anos depois, em novembro de 2010, aqui já com um cheirinho a troika. Aí já havia pacotes de já havia PECs. Aí era um corte de 10% do imposto ao salário das funções públicas, do IRS dos funcionários públicos, congelamento das pensões e cortes nos apoios sociais. Depois vieram até os cortes salariais. E depois vieram os cortes salariais. Em setembro de 2010. Tu sabes isso de cor. No entanto, destas 10 greves gerais, só 4 foram convocadas pelas 2 centrais sindicais, desde 25 de abril de 64, e esses primeiros anos depois da Revolução foram fortíssimos em greves, mas greves gerais, o primeiro governo a enfrentar, ou o primeiro-ministro a enfrentá-las, foi Pinto Balsemão, que também enfrentou 2 greves gerais no mesmo ano, 1982, a primeira em fevereiro, a segunda em maio. O país era completamente diferente, a taxa de desemprego era de 9%, a inflação era galopante e antecipava-se aqui uma revisão do Código de Trabalho, lá está, que ficou na gaveta e que só voltou a ser aplicada com o Aníbal Cavaco Silva no governo. Provavelmente com a maioria. Foi para a gaveta onde se juntou depois o socialismo. O socialismo também foi mais ou menos... Não foi na mesma altura. Não foi, acho que até foi antes. Entre um momento e outro, entre Pinto Balsemão e Cavaco Silva, houve mais uma intervenção do FMI, claro. Pois, claro. De 83 a 85. Pois, sem greves gerais, pelo menos, e aqui estão a socorrer das cronologias que os jornais foram recuperando ao longo deste tempo. Lá está, Cavaco Silva tem uma greve geral em 88, por causa do tal pacote laboral. 14 anos depois, em 2002, fim do ano, com Durão Barroso no governo, também houve uma greve geral. Seguiram-se depois as de Sócrates, mas no pódio dos primeiros ministros que enfrentaram. Claro. Aí está, Passos Coelho, 4 greves gerais.